Lá, Sakamoto, queria que você relembrasse um pouquinho dessa denúncia contra ele. E você acha que cabe cassação de Cláudio Castro? De alguma maneira, o momento atual pode influenciar nesse julgamento? Olha, Fabiola, pelas provas, pelas evidências reunidas, né, o governador Cláudio Castro já deveria ter sido cassado. Né? Não é que cabe uma decisão do TSE, no TRE já deveria ter sido cassado. Toda essa história começou com uma apuração investigativa exaustiva feita por parte do Rubem Berta e do Igor Mello aqui no UOL, né, mostrando, né, como havia folhas de pagamento secretas, como instituições de ensino estavam sendo usadas, inclusive universidades sendo usadas para pagar, na prática, pessoas, né, visando, é claro, benefícios eleitorais do grupo político do governador do Rio de Janeiro. E aí é um dinheirão, o escândalo teria sangrado mais de R$ 1 bilhão em meio às eleições de 2022. O interessante, Fabiola, é que no julgamento que aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral, e a gente acompanhou isso aqui de perto, não se contestou a sacanagem cometida pelo governador e pelo grupo político dele, discutiu-se apenas se essa sacanagem aos cofres públicos teria gerado prazer ou não para o governador. Ou seja, a sacanagem, todo mundo falou, a sacanagem rolou. A questão é, isso gerou prazer ou não? Ou seja, olha, o desvio rolou, mas isso foi suficiente para garantir ou não a vitória do governador? Só que essa discussão é uma discussão bizantina. Dada a quantidade do desvio, dada a quantidade de recursos desviados para pagar e ajudar na eleição, há uma grande possibilidade de sim, disso ter acontecido, e teve pessoas em todo o Brasil caçadas por muito menos. É uma decisão, e aí que você vai pegar, Fabiola, na hora que você vai pegar as decisões, o relator, olha que interessante, né? O ministro relator, né, do caso, o Peterson Barroso Simão, relator da ação do TRE, ele apontou que o escândalo dos cargos secretos do Rio de Janeiro, cuja engenharia criativa colocou nas formas mais inovadoras de usar dinheiro público para bancar nas eleições, era fruto de uma espécie de gênio do mal. Essa foi a expressão que ele usou, gênio do mal, né? Uma espécie de gênio do mal. Ou seja, essa nova tecnologia de utilizar dinheiro, dizer que ia pagar projetos de educação e depois ir para financiar cabos eleitorais, o recurso desvia ali, o recurso desvia daqui, era elemento suficiente para poder ter cassado. O que acontece é que o TRE considerou que, olha, o caso não cabe na Justiça Eleitoral, aconteceu isso aqui, essa questão é uma questão ou para civil ou criminal. Apoiando, inclusive, a defesa do próprio governador, que tinha apontado para a questão, não, isso aqui é um caso de improbidade administrativa e não de questão eleitoral. O pessoal tem mais medo de ser julgado pelo TSE do que ser julgado pela Justiça Civil e Justiça Criminal, porque devem achar que deve terminar em pizza. Então, no final das contas, qual que é a situação? A situação é que o caso vai ser julgado no TSE, a relatora da ação muito provavelmente vai votar pela condenação do governador, né? Só que é aquela coisa, não, o momento é difícil, o momento é complicado, não vamos terminar a julgar agora, vamos levar, tirar, pedir vistas, para não misturar as coisas. Gente, não é função da justiça ficar analisando o contexto. Sabe, não é função de nenhum agente público analisar o contexto. O governador, falando do outro caso agora, o governador Cláudio Castro analisou o contexto. É uma população. Olha, tem os bandidos lá, mas a população é gigante. Se a gente for fazer essa operação, a gente vai matar mais gente. Ele considerou o contexto ou ele lascou fogo, mandou sentar o gatilho? A questão é a seguinte, a questão é a seguinte, já que é a justificativa dele, que ele está usando, é do cumprimento da lei, não importa como, por que a justiça, quando chega a vez de analisar o Cláudio Castro, fala, não, agora não, o pessoal vai confundir, vai achar que a gente quis jogar. Não cabe à justiça esse tipo de avaliação. Isso é transformar o tribunal num tribunal político. É uma justiça que tem que ser feita a partir dos fatos. Analise-se os fatos. Se aquele conjunto de provas é suficiente para julgar e caçar o homem, que se julgue e casse. Se eles querem absolver, que absolvam agora. E não fiquem enrolando. Esse tipo de coisa, Fabíola, só para terminar, esse escândalo,
né, que revelado pelo UOL, pelo jornalismo investigativo do UOL, ele mostrou uma nova tecnologia de sacanear eleitores, uma nova tecnologia de roubar dinheiro público para usar em eleição. Isso aqui, se isso não for punido, o Rio de Janeiro vai exportar esse know-how de sacanagem para o resto do Brasil, tal como exportou o Comando Vermelho. Então, é uma coisa que precisa ser bloqueada. E o Tribunal Superior Eleitoral, se não bloquear isso através de julgamento, vai acabar promovendo, acabar incitando situações semelhantes em outros estados.